Eu trouxe a Flaquinho porque eu fiz um vídeo anterior falando a respeito de animais que foram vistos durante EQMs, os animais e a espiritualidade. Antes de iniciar o vídeo, eu quero contar a minha própria experiência, um sonho lúcido que tive com a minha gatinha fofa. Inclusive, foi por causa desse sonho que eu tive a inspiração de fazer este vídeo. Pois há muita coisa, há muitos relatos, contos, livros, depoimentos falando do mundo espiritual ou metafísico que nós, seres humanos, vivemos e experimentamos, mas muito poucos relatos sobre experiências sobrenaturais ou místicas com os animais. Assim pensando, eu resolvi então me dedicar a essa pesquisa inspirada por esse sonho bem curioso que eu tive. Faz algumas semanas, foi assim. No início desse mês, eu acordei pela manhã. Percebi que a minha gata preta, a Fofa, eu tenho 5 gatas, e a Fofa é a única que dorme bem pertinho de mim, né? Ela estava deitadinha do meu lado. Eu sempre deito de lado, que é como eu me sinto mais confortável. Nesse dia, apesar de estar com o braço direito embaixo do travesseiro e esse braço estava até um pouco formigando, eu não me mexi muito, pois eu não queria esbarrar na Fofa, né? E de repente ela se assustar e sair correndo. Então eu, para ser sincera, eu não gosto muito que os meus gatos durmam na minha cama. É por causa dos pelos, né? Das patinhas que quase sempre trazem pó e coisas do tipo, né? Meu marido estava num sono muito pesado do outro lado da cama. Eu me ajeitei e dormi de novo. De repente, eu me senti ali mesmo. Como se o sonho fosse a continuação da realidade. Eu estava na minha cama, no sonho, no exato lugar, deitada. E a Fofa estava dormindo ali, do meu lado. Mas eu não olhei para ela. Eu só sabia que ela estava ali. Eu sentia, o pelinho dela encostado no meu braço esquerdo. Então eu notei diante dos meus olhos, um pouco acima da minha testa, várias luzinhas brancas. Luzinhas, pontinhos de luz, de uma cor clarinha, meio prateada, de um branco assim, um branco forte, levemente prateado. Eu pensei na hora, mas o que é isso? Será que eu estou vendo coisa? Será que eu estou com um descolamento da retina? Vejam só, eu pensei isso no sonho, que era um sonho muito lúcido. Eu estava sonhando, mas eu estava tendo um pensamento bem racional, né? No mesmo instante, no momento que eu pensei isso, nossa, estou tendo um problema na minha visão. Aí nesse mesmo instante, a cor das luzes mudou. Ficaram cor de rosa, de um tom clarinho, muito bonito. E eu notei que elas vinham, sabe de onde? Elas vinham da gata. Nesse momento eu acordei, abri os olhos. O sonho foi bem real, mas tão real que eu cheguei até a lembrar de um médico que explicou que visão de luzes pode indicar descolamento da retina. Geralmente, os sonhos mais tradicionais são bem toscos, a gente faz e pensa coisas bem absurdas, né? Mas nesse sonho foi como se o meu, sei lá, meu espírito ou o corpo astral, não sei, se desdobrasse muito rapidamente e meio que saísse do meu corpo físico e tivesse uma visão do mundo astral, ou daquele mundo que a gente não vê com o corpo físico. E nesse desdobramento eu vi. O que eu vi? Eu vi a energia da minha gata. Foi essa a conclusão a que eu cheguei. Depois de refletir, ela estava emanando uma energia de tranquilidade,
porque ela estava muito à vontade ali dormindo, né? E de paz, de harmonia e também de afeição, o que se traduziu então naqueles pontinhos de luzes brancas e cor-de-rosa. Eu achei esse sonho muito interessante, tanto que eu resolvi fazer essa pesquisa para criar o vídeo. Então, ao longo da história da humanidade, há muitos relatos e muitas crenças sobre a interação dos animais com o mundo espiritual, isso em muitas culturas e tradições. Existem alguns tópicos que são muito curiosos, que vamos pontuar aqui. Número 1. Animais como guias espirituais. Muitas culturas acreditam que certos animais têm uma conexão especial com o mundo espiritual e podem atuar como guias espirituais para os humanos. Esses animais são muito associados a características específicas, como força, sabedoria ou proteção. Por exemplo, os povos indígenas da América do Norte, que frequentemente atribuem significados espirituais a animais como o lobo, o urso, o corvo e o búfalo. Número 2. Animais de estimação como companheiros espirituais. Muitas pessoas acreditam que os seus animais de estimação têm uma conexão especial com o mundo dos espíritos, ou o mundo superior, né? E podem oferecer conforto e apoio emocional. Alguns acreditam que os animais de estimação que partiram estarão esperando por seus donos lá do outro lado. Temos um vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre isso. É o caso do reverendo William Marion Branham, que em uma visão do paraíso, ele reencontrou não só a sua esposa e filha falecidas, mas até o seu cachorro e o seu cavalo, que foram seus grandes companheiros de jornada que ele teve na juventude. Número 5. Fantasmas de animais. Existe isso? Eu acredito que a resposta mais certeira é: sim, existe. Porém, o que isso significa, ou se tais fantasmas de animais, entre aspas, são de fato animais e não apenas espíritos zombeteiros que tomam formas de animais. Aí é outra discussão. Isso dá para escrever um livro, né? Pois os casos que encontramos, tanto na história antiga quanto na história recente, em relatos pessoais, nas lendas e no folclore de vários povos, são inúmeros. Número 4. Animais como mensageiros espirituais. Em algumas tradições religiosas, os animais são vistos como mensageiros do mundo espiritual, capazes de transmitir mensagens importantes aos humanos. Por exemplo, na tradição xamânica, os xamãs frequentemente interpretam os padrões de comportamento dos animais como sinais ou presságios. E, número 5, rituais que envolvem animais. Em algumas práticas religiosas ou espirituais, os animais também desempenham um papel central em certos rituais e cerimônias, destinados a entrar em contato com o mundo espiritual, para obter orientação ou expressar gratidão aos seres divinos ou espíritos superiores. A interação entre animais e o mundo espiritual tem sido um tema de interesse ao longo da história da humanidade. Diversas culturas e tradições religiosas têm explorado essa relação, oferecendo interpretações variadas sobre o comportamento dos animais e o seu possível envolvimento com o sobrenatural. No site Vida de Bicho, a escritora Isabel Jimenez aborda essa questão, discutindo relatos de certos comportamentos incomuns em animais de estimação, como, por exemplo, aquele olhar fixo para o horizonte, latidos sem direção e saltos em objetos invisíveis. Segundo ela, esses comportamentos podem sugerir que os animais percebem a presença de espíritos e interagem com o mundo além do nosso. No Antigo Egito havia a zoolatria, que é um exemplo bem
marcante, da reverência dos seres humanos pelos animais e a associação destes com o divino. Os egípcios acreditavam que certos animais eram receptáculos do poder divino e, portanto, mereciam ser adorados e protegidos. Animais como o touro apis eram venerados nos templos e recebiam tratamento especial, mesmo após a morte, com sepulturas cuidadosamente preparadas e rituais de embalsamamento. Essa devoção aos animais sagrados refletia a crença na presença do divino em todas as formas de vida. Inclusive, hoje em dia, na Índia temos também essa crença religiosa, onde alguns animais são considerados receptáculos divinos, como por exemplo a vaca, o elefante e o macaco. As religiões também têm desempenhado um papel significativo na forma como os seres humanos entendem e interagem com os animais. Na tradição católica, por exemplo, São Francisco de Assis é reconhecido como um grande defensor dos animais, ensinando que eles são criaturas de Deus e devem ser respeitados e amados. O judaísmo enfatiza o respeito pelos animais e proíbe causar-lhes sofrimento, enquanto o islamismo preconiza a misericórdia para com todas as criaturas de Deus. Esses exemplos ilustram a complexidade e a diversidade de crenças e experiências relacionadas à interação entre os animais e o mundo dos espíritos. Seja através de tradições antigas, ensinamentos religiosos ou relatos pessoais, os seres humanos continuam a explorar e buscar significado nas conexões entre os reinos animal e espiritual. Bem, pessoal, como é um vídeo bem longo, eu resolvi dividi-lo em duas partes. Vou deixar o link da continuação assim que estiver pronto o segundo vídeo. Vamos ficando por aqui. O próximo vídeo vamos falar de fantasmas de animais. Um abraço a todos e até lá!